pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma mensagem que vai trazer muito questionamento no seu coração. Você vai saber o que se deve fazer, de que modo agir quando se trata em relação ao que vivemos na nossa vida espiritual. Que atitude devemos tomar? Eu vivo o que prego? Ou eu só ouço a palavra de Deus e aguardo numa caixinha? Ou eu estou sendo praticante da palavra? A nossa mensagem de hoje está baseada em Tiago 1:22, onde a palavra de Deus nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse é o nosso tema da nossa mensagem. Nós estamos sendo os praticantes da palavra de Deus ou simplesmente nós estamos só ouvindo e as guardando? Então, como a gente tem a base no livro de Tiago, nesse capítulo 1, e a gente vai começar a fazer uns questionamentos agora. Ouvimos do Espírito em Lucas 6:47 como deve ser a fé que nos assemelha a Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então vejamos, vamos para alguns tópicos desse versículo. O primeiro tópico que me chama a atenção é: vem a mim. Significa estarmos sempre voltados para Ele em resposta ao amor de Deus. Vamos ver lá em João 17:26, que diz: eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Só conhecemos plenamente quando temos a experiência de Jó, conhecer por andar junto e não apenas de ouvir falar. Vejamos então o segundo tópico, onde se diz: ouve as minhas palavras. Ouvir é guardar, obedecer, seguir, dar ouvidos. Vamos ver em Apocalipse 1:3 que diz: feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Vejamos então o terceiro tópico, onde se refere às que a pratica. Pratica a palavra de Deus. Ouvir é prática. Praticar não é aceitar, concordar, filosofar sobre um assunto, mas torná-lo uma experiência pessoal. Somos chamados a expressar nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Vamos ver em Tiago 1:22-25 que diz: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. E mais ainda, a fé não se expressa em obras mortas. Isso está escrito em Tiago 2:17-26. Paulo diz que as obras não nos salvam. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Em Efésios 2:8-9 está escrito isso. Mas Paulo também diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em sua carta a Tito, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá várias dicas sobre a importância das boas obras na vida da igreja. Então vamos ver. Em Tito 2:7 está escrito:
Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Cada um de nós deve ser modelo de boas obras, as quais aqui são listadas como discípulos, íntegros, reverentes, com linguajar sadio e irrepreensíveis, empregados obedientes aos seus patrões e às autoridades, trabalhadores que satisfaçam aos superiores, não sendo respondões. Em Tito 2,14, povo zeloso de boas obras. Ser um povo zeloso nas boas obras significa ser um povo intensamente dedicado, cuidadoso, diligente, prestativo e sempre atento para poder ouvir e servir aos outros. Em Tito 3,1, estejam prontos para toda boa obra. Prontidão é o contrário de omissão. É sairmos da zona de conforto e nos expormos, chamando a responsabilidade para nós mesmos. É assumirmos os riscos e o prejuízo. É servirmos de fato e não ficarmos apenas comovidos com uma situação. É orarmos, sim, mas com a disposição de nos envolvermos com a resposta. Isso é maravilhoso. Em Tito 3,8, sejam solícitos na prática das boas obras. Ser solícito na prática das boas obras é o mesmo que estar sempre sensível e cuidadosamente atento e empenhado no servir. É perguntar ao outro com sinceridade: em que eu posso ser útil? Em Tito 3,14, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Não devemos alardear nossas boas obras, mas devemos fazê-lo a tal ponto que nos tornemos conhecidos como aqueles que se destacam por sua dedicação às boas obras. Afinal, Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos. É isso mesmo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos por causa das nossas boas obras. Por causa do amor de uns para com os outros. Isso está lá em João 13:35. Então eu finalizo com esse questionamento. O que sabemos e o que acreditamos não significam muita coisa se não afetam como vivemos no nosso cotidiano. Pura e simples, a fé não vivida diariamente não é fé, é infelizmente uma fachada. Assim como Jesus nos disse que devemos praticar o que aprendemos dele, seu irmão Tiago nos lembra a mesma coisa, como vimos no decorrer dessa mensagem. Quando aprendemos a verdade da palavra de Deus, só resta uma coisa para fazer: praticá-la. Exatamente isso. Nós devemos praticar e não só ficarmos no ouvir. E assim, meus queridos, eu deixo essa mensagem e oro para que Deus nos ajude a pôr em prática o que sabemos e o que é da sua vontade e a sua verdade hoje. E é no nome de Jesus que eu oro. Um grande abraço para vocês e que Deus os abençoe.